Bom passeio, viu? Obrigada, tudo de bom, gente. Aí, Capri, tá vendo? Aqui a gente mata a saudade do Brasil a cada segundo, a cada momento. Tem muito brasileiro aqui e eles tratam a gente muito bem. Não poderia ser diferente, né, Capri? É verdade, muito bom, muito bom. O Capri, então, Capri, Thaís, só lembrando, né? Capri, Oi, Thaís. só um comentário. Tô achando que na distribuição ali de quem ficaria onde, na cobertura da Bandeirantes da Copa, porque a Bandeirantes tem representantes em várias cidades dos Estados Unidos. Paulo do Vale se deu muito bem, hein? Miami, praia, sol, calor, brasileiro, portunhol sendo aceito em todo canto. Que maravilha, hein? Viu só a PDV? Eu não posso reclamar não, viu? Mas realmente um privilégio gigantesco, viu? Miami é muito bonita, cara, assim, impressionante. Eu fico impressionado a cada momento aqui de como esse lugar é bonito, viu? É, muito bonito e tá respirando Copa com uma intensidade realmente fantástica. Lembrando, não é, Thaís e PDV, que o Brasil passando domingo por Noruega ou Costa do Marfim, joga quartas de final em Miami, volta para Miami. Então o PDV vai abraçar a nossa seleção lá, se Deus quiser, nas quartas de final. Quem sabe em Inglaterra, não é? Pode ser um caminho aí da seleção brasileira num jogo de quartas de final. Então é isso. Miami tem uma importância, uma relevância nessa Copa do Mundo. O PDV volta daqui a pouquinho com a gente ao longo da nossa programação nessa terça-feira. Então, Thaís, muito futebol, muitas transmissões, muita Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo tá muito legal. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Tá chegando o nosso Manhã Bandeirantes, depois das informações com o Jornal Gente, que volta amanhã às 8 horas, depois da programação da tela da Band News TV e também da Rádio Bandeirantes da RB. O Jornal Gente abre espaço agora para o Manhã Bandeirantes trazer o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e em boa parte do nosso interior paulista, que nos acompanha pela programação do FM 85.7 ou pela nossa programação digital dos aplicativos que você confere a nossa programação na palma da sua mão. Muito bom dia a você que está conosco pelo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e aos amigos e amigas que nos acompanham com imagens direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad em youtube.com/Bandeirantes Campinas. O Manhã Bandeirantes de hoje, dia 30 de junho de 2026. Que sensação é essa de que o tempo tá voando, hein? A Copa do Mundo, depois das emoções de ontem, chegando aos seus momentos decisivos. Que segunda-feira foi essa, hein, torcedor brasileiro? Uma virada contra o Japão, uma derrota da Alemanha com os paraguaios lavando a nossa alma e tirando do caminho o algoz da seleção brasileira de 2014. Você já reparou que toda seleção que conquista o tetracampeonato e que ameaça a soberania do Brasil em títulos, ela não consegue mais jogar direito a Copa do Mundo? A Itália foi tetracampeã em 2006, depois 2010 e 2014 cai na primeira fase e fica fora das Copas de 18, 22 e 26. A Alemanha, vamos lembrar, né? 2014, 7-1. O brasileiro até torceu para a Alemanha na final porque era contra a Argentina. Depois a zica de brasileiro pega. Queda na primeira fase em 2018, queda na primeira fase em 2022... queda no primeiro mata-mata para o Paraguai em 2026 e uma grande dificuldade de se manter como a grande potência do futebol, que ainda é óbvio a Alemanha, mas em Copa do Mundo não tem colocado isso em campo. Não sei se o Brasil vai ser hexa, mas penta
ninguém mais vai ser nessa Copa de 2026. E, claro, contando com você, ouvinte da Bandeirantes, para juntos fazermos o Giro da Notícia, que segue até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Batista nessa semana, né? Batistão, a origem da informação, é quem comanda o Nossa Área a partir das 11h30, repercutindo, claro, a vitória da seleção brasileira, a expectativa para o jogo de hoje, 14h, que define o adversário do Brasil no próximo domingo. Confronto entre Costa do Marfim e a seleção da Noruega. Quem passar dessa partida será adversário do Brasil, domingo 5h, com as emoções que só a Bandeirantes leva para você. Direto dos Estados Unidos, você ouviu o Paulo do Vale, direto de Miami, repórteres espalhados pelas sedes da Copa do Mundo FIFA 2026. E quando a bola rola com seleção em campo, é Ulisses Costa quem leva a emoção nas ondas da RB. A sua participação é muito importante pelo nosso canal do YouTube, é um canal de comunicação para você mandar a sua mensagem de texto, se for inscrito na comunidade que não para de crescer, chegando em breve aos 65 mil amigos, e também no nosso WhatsApp, liberado pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes de hoje está recheado de informação, com a nossa equipe técnica já postos, contando com o Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando a informação para você, ouvinte que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, trazendo informações primeiro sobre um gravíssimo acidente que aconteceu próximo ao Rodoanel, na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 42, cidade de Cajamar. Atenção você que segue pela rodovia dos Bandeirantes, é um trecho que é paralelo ao Rodoanel Mário Covas. Uma carreta e um caminhão-tanque se chocaram durante a madrugada, por volta das 4h55 da manhã. Uma pessoa ficou presa às ferragens, a vítima foi levada para um pronto-socorro regional de Osasco, mas a informação agora a confirmação de uma morte, infelizmente, nesse trecho da cidade de Cajamar, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 42, um acidente que depois teve também como consequência um atropelamento. Isso provoca uma lentidão no trecho da Bandeirantes, que é uma das principais opções para o motorista que está em Campinas e segue para a capital paulista. Melhor opção agora é a rodovia Anhanguera. No sentido contrário, a rodovia dos Bandeirantes não tem trânsito registrado neste momento para quem está em Campinas e segue sentido interior para cidades como Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, ou se for seguir viagem, esticar até a região de Ribeirão Preto. O sistema Anhanguera Bandeirantes registra também nesta manhã um outro ponto de lentidão ou outros pontos de lentidão na própria rodovia dos Bandeirantes. Passagem por Jundiaí do quilômetro 56 ao quilômetro 53, nesse caso por excesso de veículos, e ainda na pista sul, é a mesma onde tem o registro do acidente em Cajamar. Então o motorista tem 3 quilômetros de lentidão em Jundiaí, depois esse acidente que aconteceu no quilômetro 42, indo sentido São Paulo, e na chegada à capital paulista, lentidão do quilômetro 17 ao quilômetro 13. Fuja da rodovia dos Bandeirantes neste momento. Só que a rodovia Anhanguera, sentido capital, também não está lá aquelas coisas. Trecho em Campinas, excesso de veículos registrado agora, do quilômetro 106 ao quilômetro 104, limite entre Sumaré e Campinas. A melhor opção, portanto, de quem está Sumaré, Americana, para vir para Campinas é a Bandeirantes. Para seguir para São Paulo é a rodovia Anhanguera. Mas ainda assim, tem 3 quilômetros de lentidão na passagem por Jundiaí. E lá na entrada de São Paulo, apenas 1 quilômetro do 12 ao 11, quando o motorista diminui a velocidade pelo excesso de veículos nas marginais, principalmente a marginal do Rio Tietê. Informações da concessionária Rota das Bandeiras de que nesse momento o trânsito flui bem por todo o corredor Dom Pedro I, que inclui a própria Dom Pedro, o anel viário Magalhães Teixeira e ainda a Zeferino Vaz, SP332, uma pequena lentidão típica para o horário de quem está chegando de Cosmópolis, de Paulínia para Campinas, ali no trevo da Bambini, na chegada ao bairro do Taquaral, por conta do semáforo. Nada extraordinário, ainda mais num horário como esse, que muita gente ainda faz esse transporte que vira quase uma avenida, né? Tanta gente que trabalha de Cosmópolis, Paulínia, em Campinas, e por conta das cidades cada vez mais interligadas, o trânsito acaba sendo
inevitável nesse horário. No mais, estou acompanhando aqui o painel de trânsito da Artesp. Nada de extraordinário neste momento. Qualquer mudança sobre esse panorama, nosso compromisso é trazer para você informações. Agora, aqui em Campinas, tem uma informação importante para o motorista que trafega pelas ruas da cidade, principalmente no Jardim Carlos Lourenço. A INDEC interditou um trecho da rua Emanito Prado, bloqueio que começou ontem e segue hoje até às 5 horas da tarde. É uma ação emergencial para manutenção de um poço de visita. A responsabilidade é da Secretaria de Serviços Públicos e o fechamento da via ocorre no trecho entre a rua Clodomiro Vescovi e a Benjamin Maluf. Tem desvio sendo feito e mudança também de linha de ônibus. A alternativa é pela rua Clodomiro Vescovi e pela Nuno Costa Zingra. As linhas 3, 4, 5, que faz Jardim Carlos Lourenço, Cidade Judiciária. A 366, que faz Vila Orozimbo Maia. E a 368, que passa pelo Jardim Itatiaia, estão fazendo essa rota de desvio e tem agentes de trânsito no local neste momento, tem os fiscais da INDEC para realizar a orientação com placas e também informação para os motoristas. Tem um outro ponto que está nesse momento exigindo uma atenção de quem passa pela Avenida Princesa do Oeste. A Secretaria de Serviços Públicos, com equipes do DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, realiza nesta manhã a poda para a elevação da copa de uma árvore no canteiro central da Avenida Princesa do Oeste. É uma intervenção que ocorre entre a rua Joaquim Roberto de Azevedo e a rotatória da Praça Agenor Oliveira, famoso Cartola. O objetivo é preservar as árvores durante o avanço da obra do Piscinão, o reservatório RP1, que acontece naquela mesma região e que promete, nos próximos períodos de chuva forte, diminuir o impacto num ponto extremamente sensível para alagamentos em Campinas, que é a Princesa do Oeste. Previsão de que haja um fluxo intenso de máquinas durante todo o dia nesse trecho da avenida e a ação tem como objetivo cuidar da saúde das árvores e diminuir o risco de acidentes devido ao contato com o maquinário. Um laudo técnico com a recomendação foi emitido pelos engenheiros responsáveis pelo projeto e a obra está andando. Começou em julho de 2024 a construção do reservatório, que, segundo a Prefeitura, já chegou a 60% da execução da obra. Ela fica na Praça de Esportes do Paranapanema e tem capacidade de armazenar 120 milhões de litros de água. Estrutura composta por poços interligados por túneis que formam o sistema de armazenamento subterrâneo. Para o próximo fim de ano, ainda é muito pouco provável que tenha liberação para o uso desse piscinão. Mas para o verão 27 e 28, esse já deve ser um problema a menos para Campinas, com esse reservatório de águas já sendo entregue até lá. 60% até outubro, novembro, que é quando começam as chuvas mais intensas. Muito pouco provável que ele já esteja concluído. A própria Prefeitura trabalha com esse prazo para a próxima temporada de chuva que está por vir, não essa de 26, a de 2027. E ainda falando sobre o trânsito aqui em Campinas, tem um trabalho que está sendo realizado de construção de rede de água pluvial no Jardim Nova Europa. E aqui é uma interdição um pouco mais longa, que começa hoje e vai durar 11 dias. É na rua Visconde de Congonhas do Campo. Interdição começou hoje por volta de 8 horas da manhã e o trabalho vai ser realizado até 10 de julho. O fechamento no trecho entre as ruas Gilmã José Jorge Fará e a rua Ezequiel Foga. A INDEC programou 2 rotas de desvio. Para quem vai no sentido bairro, pela via Gilmã José Jorge Fará, depois segue ali a Roberto Galvão de Miranda e Ezequiel Foga. No sentido contrário, deslocamento por outras ruas devidamente sinalizadas pela INDEC. As linhas 403, que atende o bairro Nova Europa, e a 499, que faz a linha Iporanga, tem impacto em ponto de parada e trajeto. Elas vão fazer a mesma rota de desvio dos demais veículos e as operações de embarque e desembarque são realizadas em locais antes do cruzamento bloqueado. Então, pontos ali, por enquanto, desativados enquanto essa obra acontece, com previsão até o próximo dia
10 do mês de julho. Ainda hoje a gente fala mais sobre os trechos urbanos aqui da cidade de Campinas, porque agora a gente começa a girar o nosso time de reportagens com o que de mais importante acontece nesta manhã, 10 horas e 12 minutos, hoje dia 30 de junho, o último dia do mês, sexto mês já terminando hoje, hein? E tem acidente registrado na John Boy Dunlop na noite de ontem, um engavetamento que aconteceu e deixou um homem de 40 anos ferido, provocando também congestionamento numa das principais avenidas de Campinas. 4 veículos se envolveram nessa colisão. Foi ali no cruzamento da John Boy com a rua Lúcio Esteves, no Jardim Florense. Um homem de 40 anos foi levado ao pronto-socorro Anchieta, apresentando dores nas costas e nas 2 pernas. A faixa da direita na avenida precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Não há registro de outras vítimas e câmeras de monitoramento vão agora trazer a dinâmica do acidente para entender como é que esse engavetamento acabou acontecendo. Felizmente, não há nada de mais grave registrado. Nossa torcida pela recuperação deste motorista para que ele o quanto antes deixe o hospital e volte para casa. E aí os problemas materiais, claro que vão ser resolvidos daqui para frente com imagens que possam também auxiliar através de câmeras da própria prefeitura instaladas na John Boy ou alguma câmera de comércio de algum prédio que possa também trazer a dinâmica exata dessa colisão. Motorista de 54 anos no outro acidente registrado em Campinas perdeu o controle da direção e invadiu a fachada de uma loja na Avenida Barão de Itapura. O susto foi muito grande, mas felizmente ninguém ficou ferido. Era uma mulher, uma motorista que seguia pela avenida quando entrou no local para estacionar e não conseguiu parar a tempo. Ela ia parar na frente da loja, só que o carro seguiu e acabou invadindo o comércio. Motivo? Ela teria confundido os pedais. Ao invés de pisar no freio, pisa no acelerador e aí acaba se tornando passageira nessa fração de segundos em que não conseguiu controlar o automóvel. A loja diz que não houve nenhum impacto na estrutura, apenas a vitrine que quebrou e precisou ser substituída. O trecho teve que ser interditado parcialmente da Barão de Itapura. Um guincho foi acionado, mas isso já foi liberado. Foi na loja Maravilhas do Lar, onde aconteceu essa ocorrência. Então tem aquelas vagas de 45 graus que ficam ali bem em frente. Ali é 90 graus, na verdade, né, que o motorista para bem em frente à loja. Confundiu o pedal, ao invés de frear, acabou acelerando. Invadiu a loja, quebrou a vitrine de vidro, mas felizmente não teve ferimento, somente o susto, prejuízo que agora fica a cargo da própria motorista. 10 da manhã e mais 15 minutos, a gente traz agora informações para você, ouvinte da Bandeirantes, com nossa equipe de reportagens, trazendo para você a história que a Lucimeire Ramalho preparou. Falamos sobre rodovias e tem fiscalização frequente nas rodovias do estado de São Paulo. Um veículo que estava carregado com uma carga de celulares. É a Muamba Chique. O responsável por essa carga não soube informar exatamente o que faria com tantos aparelhos. Mas agora a investigação avança e é descoberto esse contrabando à entrada de aparelhos no Brasil sem o devido pagamento de impostos. Essa é a principal linha de investigação da história que a Lucimeire Ramalho está com a gente para contar aqui para o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois essa ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária, pelos policiais do 5º Batalhão, eles estavam próximo ali à cidade de Angatuba, mais precisamente na rodovia Raposo Tavares, quando verificaram então esse veículo que passou ali por eles e desconfiaram então tanto do motorista do veículo e resolveram então parar esse carro, parar o motorista para uma averiguação, para ver se estava tudo ok. Inicialmente, viu, Heitor, assim que pararam o veículo, pediram ali pela documentação que foi apresentada por esse homem que estava ali na direção do veículo, mas ao fazer uma vistoria mais aprofundada no carro, os policiais militares rodoviários encontraram algumas caixas dentro deste veículo. E a partir daí, então, que foi a surpresa para os policiais, né? Várias caixas e dentro destas caixas, Heitor, 278 celulares, todos importados, né? Todos de marca estrangeira, 278 aparelhos, nenhum tinha nenhuma documentação, não tinha uma nota, apenas esses aparelhos que estavam ali dentro dessas caixas
dentro desse carro ali próximo à cidade de Angatuba, do estado de São Paulo. Todo o material, todos os celulares foram apreendidos e foram levados para a sede da Polícia Federal na cidade de Sorocaba. O homem não quis fornecer mais informações, também foi levado para a delegacia da Polícia Federal, onde prestou ali depoimento e permaneceu preso. A investigação agora, Heitor, segue por parte da Polícia Civil, justamente para saber exatamente a origem desses aparelhos celulares e para onde eles estavam sendo levados, Esse homem que dirigia o carro, ele foi parado ali pelos policiais rodoviários na região da cidade de Angatuba, mas não se sabe, de onde esse carro saiu, já que o motorista acabou não fornecendo nenhuma informação, de onde esse veículo saiu e para onde ele iria, para quem levaria então esta carga aí com 278 aparelhos celulares, todos de origem estrangeira. Então, a partir de agora, segue essa investigação da Polícia Civil, para saber aí de onde saiu, para onde iria, qual seria o ponto final, juntamente com a Polícia Federal também ajudando nessas investigações, já que esses aparelhos vieram de fora. Então, segue uma investigação para saber exatamente a origem, Se havia sido uma encomenda, para quem esse homem estaria levando esses celulares, se ele estaria levando, seria o dono ou, de repente, foi pago também para fazer aí, esse caminho, tirar de um local e levar para o outro até essa pessoa que de repente já estava esperando por essa encomenda. Então chamou a atenção 200, quase 300 aparelhos celulares, nenhum com nenhum tipo de documentação, provavelmente seria revendido por aqui no Brasil, Heitor? A gente continua acompanhando os próximos passos, os desdobramentos então aí desta carga de celulares que foi apreendida então aí pela Polícia Militar Rodoviária na região da cidade de Angatuba, mais precisamente na rodovia Raposo Tavares. Eu volto aí com você. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, 30 de junho de 2026, último dia do mês, e com operações policiais, como sempre, acontecendo no estado de São Paulo, incluindo na capital paulista. Nesta terça-feira, tem operação de combate ao furto de fios de cobre no comércio de São Paulo, numa ação que a gente vê acontecendo também na região de Campinas neste ano de 2026 e nos últimos anos para tentar diminuir essa onda que se torna praticamente uma epidemia dessa modalidade criminal de furtos da fiação de cobre. Sobre esse e outros assuntos ligados à segurança pública do estado de São Paulo, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o secretário de Segurança Pública do Estado, o doutor Oswaldo Nico Gonçalves. Doutor Nico, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar aí do seu programa. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre essa operação que acontece nesta terça-feira e a importância de se combater o receptador para tentar diminuir o número de furtos e fios de cobre, como a gente vê no estado de São Paulo acontecendo. É uma operação conjunta, uma operação integrada, tá? A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, uma grande operação. Acabaram de sair, então estão nas ruas ainda, daqui a pouco vamos ter os primeiros números, mas é uma coisa que chateia muito, porque a gente bate muito forte naquele pessoal que compra fio, sabe? A pessoa às vezes para a linha do metrô, para uma rua inteira a iluminação, a transmissão de dados, para vender o cobre e derreter em seguida, Então nós estamos combatendo isso. É muito importante. Eu faço, todo tempo que eu estou na polícia, desde o tempo do Garra, eu sempre combati esse pessoal que vende cobre aqui nos ferros velhos. Hoje é uma operação enorme, unindo todas as forças do Estado e da Prefeitura. Secretário, foram divulgados dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e houve um registro de queda de 37% nos roubos de carga em maio deste ano. Segundo esses dados, foram contabilizadas nas 194 ocorrências do mês, uma queda em relação ao mesmo período de 2025 em 34%. A que se deve esse número e para uma região como Campinas, cortada por rodovias como Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, qual o trabalho focado nessa região para diminuir ainda mais esse índice? É o nosso trabalho da Muralha Paulista, principalmente, trabalho de investigação e do policiamento preventivo especializado, Conseguimos aí, mas os números são, para nós policiais, que vêm de uma série desde 2001, são fantásticos, mas é o que fala o nosso governador do estado, não vamos se esconder atrás dos números, vamos continuar trabalhando, tentando baixar cada vez mais. A gente recebe esses dados com alegria, porque está vendo o esforço de todos os policiais,
mas a gente não vai parar aí por aí, não. Vamos tentar baixar mais, é a nossa vontade. Qual o balanço que o senhor faz sobre a Muralha Paulista, a adesão de municípios nesses 4 anos do governo Tarcísio e o que ele ainda pode melhorar daqui para frente, secretário? Olha, já são 612 municípios inscritos, né? 227 já estão efetivados, né? Isso vai, olha, a hora que a gente chegar aí nos 612, vai ser muito legal. A pessoa comete um crime num lugar, vai para outro e a gente está acompanhando. Isso é importante para a detenção. Nós estamos aí com mais de 37 milhões de pessoas que já foram detidas e averiguadas pelo sistema Muralha. Eu acho que isso é o futuro, né? E a gente vai continuar investindo nisso. É um investimento muito grande, mais de 400 milhões, mas a gente vai continuar trabalhando nisso porque a tecnologia está ajudando a polícia. Eu vou dizer que no meu tempo, né, que eu entrei na polícia, já faz algum tempão, a gente tinha muito confronto, ladrão no interior do banco, ladrão no interior de residência e troca de tiro e tal. Hoje com a Muralha, a tecnologia nos está ajudando a identificação, a prevenir antes que aconteça um crime. Nós estamos conversando com o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Secretário, com relação ao combate à violência contra a mulher, o Estado lançou recentemente a cabine Lilás, com policiais treinados, policiais femininas, para ter esse primeiro acolhimento no atendimento de uma vítima de violência doméstica. Qual o balanço que o senhor faz até agora da cabine Lilás e quais são as próximas ações voltadas para a proteção das mulheres do Estado? Heitor, legal pela pergunta. Olha, ninguém faz mais para a mulher do que o Estado de São Paulo. Nosso governador e nossa primeira-dama, o dia inteiro assim, temos que fazer alguma coisa para ajudar as mulheres. E a gente faz, e faz muito. Então, hoje, com o nosso SP Mulher Segura, a gente consegue que a mulher entre naquele aplicativo, faça um boletim de ocorrência. Se ela precisa ir na delegacia, a gente tem um convênio com uma empresa de táxi, vai buscar ela, levar até a delegacia. Se precisar levar ela para o ML, a gente vai levar. Se fazer um acompanhamento de tudo que está acontecendo, até colocar tornozeleira num agressor e acompanhar esse agressor se chega perto dela. São inúmeras situações. Se vocês entrarem nesse aplicativo, vai poder ser contemplado e ver o que está sendo feito pela mulher de São Paulo. Eu vou dizer para você, a gente não para com isso. Todo dia a gente tem uma ação disso. É um crime difícil de ser combatido, porque quando a polícia fica sabendo, geralmente já aconteceu o feminicídio dentro de casa. Mas aquelas etapas anteriores que a polícia pode ajudar, por exemplo, o projeto Não Se Cale. Se o vizinho está sabendo que a mulher está sendo lá mantida, lá, não pode sair, aquela asfixia financeira, não deixa a mulher no mercado, não deixa ter contato com as amigas, não deixa ela se comunicar com ninguém, e começa aqueles gritos dentro de casa, a primeira agressão, a mulher acha que a coisa vai melhorar e vem a segunda agressão, até chegar no feminicídio. Se a autoridade policial, a família passar isso para a autoridade policial antes, a gente consegue ajudar. E tivemos uma queda agora de maio de 31% no feminicídio, mas isso a gente não quer. A gente quer cair muito mais, quer que não aconteça, mas estamos trabalhando para isso. Secretário, um ponto que vem sendo muito levantado, inclusive recentemente num relatório do Ministério Público do Estado de São Paulo, é sobre a letalidade da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Por outro lado, também São Paulo e Rio de Janeiro são os estados onde mais morrem policiais, seja em serviço, seja em horário de folga. Como é que o senhor, sua equipe, o governo como um todo trabalham para diminuir tanto a letalidade em ações policiais quanto desse policial trabalhador fardado que vai às ruas todos os dias? Eu falo que a letalidade caiu 22% agora recentemente, né? A polícia não quer o confronto. Eu não quero o confronto, eu fico triste quando tem um confronto. Porque a gente pensa do outro lado, a gente não quer o confronto. Mas a polícia não pode ser recebida a bala e não ter resposta à altura. Você vê que aqui você deve ter acompanhado aqui em São Caetano do Sul, o nosso tenente Pimentel, o que aconteceu com ele. Ele saiu de uma academia em cima de uma motocicleta, foi covardemente, tomou um tiro na nuca, covardemente, pelas costas. Né? Nós estamos com outro caso também do soldado Tiago, que interveio, ele viu do outro lado da rua um assalto, foi intervir, está lá no Einstein até hoje, ainda com o tórax aberto. Eu fiz uma visita para ele essa semana. A polícia não quer o confronto, eu não quero o confronto, aí a gente passa, eu, a Gláucia, o Engo, nós passamos, não queremos o confronto, mas o trabalho da polícia está aumentando. Você vê todos, para cair os índices, para tudo, a gente tem várias operações. E às vezes a polícia é recebida a bala. No caso, que nem esse, identificou que era um policial
tentou matar o policial. Enfim, a gente não quer o confronto, mas também a gente não pode permitir que o policial morra em serviço. Secretário, recentemente nós vimos os Estados Unidos classificando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Como o senhor vê essa decisão e ela de alguma forma pode ajudar no dia a dia, no trabalho da Secretaria de Segurança Pública? Eu que combato o crime organizado já faz tempo, todas as informações são bem-vindas. Todo que puder me ajudar a combater o crime organizado, eu vou receber com maior satisfação e procurar investigar. Eu não tenho esse viés político de nada, não. Se chegou alguma informação que pode ajudar, vai ser bem-vinda e a gente vai apurar também. Eu vejo com bons olhos. Secretário, para a gente finalizar, quais são os desafios à frente da pasta para os próximos meses e qual a expectativa para aumentar a sensação de segurança do povo paulista? É que nem a gente está fazendo com você aqui, tentando mostrar tudo que a polícia faz de bom, né? Por mais que a gente trabalhe, e a gente consiga, por exemplo, aqui em São Paulo, no centro, vou dizer, Marco Zero, Catedral da Sé, 60% a menos o índice de criminalidade naquela região. Mas não conseguimos transmitir 5% dessa sensação de segurança. Porque hoje uma pessoa que a gente prende nesse ano mais de 15, 20 vezes, está lá furtando de novo, não fica na cadeia. O que a gente tem que fazer? Parar o Congresso Nacional e falar assim, olha, a lei tem, vamos parar com tanto benefício. Eu não sou a favor do acarceramento em massa, eu acho que todo mundo merece uma oportunidade. Mas uma pessoa que nesse ano foi preso 15 vezes, está lá furtando de novo, e a polícia prende e apresenta para a justiça, e ele sai e volta a furtar, é difícil para nós. Esse é o principal desafio, é segurar o pessoal na cadeia aí com menos benefícios. Redução da maioridade penal pode melhorar essa sensação de segurança, na sua opinião? Esse também é legal. Foi bom que você lembrou. Essa faixa aí entre 15 e 18 anos, 16 e 18 anos, eles não têm compromisso, eles sabem que se eles for pegos não vão sair em seguida. Então, mudando, ele pode votar, ele pode ficar preso também pelos seus atos. Nós conversamos com o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom trabalho para o senhor e sua equipe. Espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para falarmos sobre um assunto tão importante no nosso dia a dia. Obrigado, Heitor. E aí, se você puder, Delegado Nico é meu Instagram, tem muitas histórias da polícia aí de São Paulo, histórias antigas, hein? Dá uma entradinha que você vai ver lá. História que dá para fazer uma série de livros, né, delegado? Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais destaques desta terça-feira para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. No coração de Campos do Jordão, na charmosa Vila Capivari, o Aguzo Cucina, dentro do secreto Boutique Hotel, convida você para uma experiência onde a gastronomia italiana encontra elegância, acolhimento e autenticidade. Em um ambiente intimista, cada prato celebra ingredientes frescos, sabores marcantes e o verdadeiro prazer de comer bem. Uma experiência sofisticada, acessível e feita para transformar momentos em lembranças. Aguzo Cucina. Viva esse sabor em Campos do Jordão. 12-99721-2343. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. Terça-feira, quente para os padrões dos últimos dias. Termômetros do Cepagre da Unicamp aqui em Campinas marcam neste momento 23,6 graus. A mínima hoje foi de 16,5. Olha, ultimamente isso estava quase sendo a máxima aqui na cidade. Hoje
é a mínima. Vento na casa dos 9 km por hora neste momento e a umidade relativa do ar em 67,4%. Não choveu hoje, não choveu ontem e a Nath Luquezzi está aqui para trazer a previsão do tempo completa. O palpite da seleção você não cravou, acertou o vencedor, que é o mais importante, que é o Brasil, mas... A notícia mais importante para quem ia sair de casa, assistir o jogo em local aberto, você cravou que não ia chover na hora do jogo, Nath Luquezzi. Que bom que não choveu. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, e não chove pelo menos até quinta-feira. Inclusive, hoje e amanhã o dia vai ser de predomínio de sol. Alguns períodos de ventos moderados são esperados sim, principalmente agora no finalzinho da manhã e no meio da tarde, mas por enquanto sem riscos associados. Porém, na quinta-feira, o tempo... Apesar de seguir estável, começa-se aí um aumento de nebulosidade logo a partir da tarde, por conta da aproximação de uma frente fria logo pelo litoral do estado. Porém, o dia de quinta-feira ainda permanece quente. O impacto mesmo da frente fria a gente sente, né? Deverá ser percebido somente entre sexta e sábado, ali na madrugada, quando os ventos moderados a fortes devem transportar um ar mais frio, resultando em uma queda acentuada nas temperaturas. A expectativa até o momento é que as temperaturas na sexta e no sábado fiquem ali entre a mínima de 11 e 12 graus e a máxima em 20 graus, voltando a subir gradativamente no domingo. Então, só teremos 2 dias aí de um friozinho, nada do que a gente viveu nas últimas semanas. Porém, não se descarta a ocorrência de chuvas lá para o final da tarde de sexta-feira, na madrugada de sábado, mas essas chuvas elas devem ser muito mais isoladas, fracas e com acumulados baixíssimos. Então, para essa semana, máximas bem altas. Amanhã nós temos máxima de 26 graus, hoje também, na quinta-feira também, e aí sim, sexta-feira a máxima fica um pouquinho mais abaixo, com 20 graus de máxima, no sábado 18 graus, e no domingo ela volta aí a ter uma elevação com 22 graus. Nath Luquezzi, você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Eu uso bastante, principalmente para as redes sociais. E a inteligência artificial de vez está na rotina dos brasileiros. Uma pesquisa chamada Nossa Vida com a Inteligência Artificial, que foi realizada pelo Google em 2025, aponta que 54% dos brasileiros já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial, um índice acima da média global. Mas utiliza a inteligência artificial basicamente para tudo e para situações que vão muito além do que a gente possa imaginar. Quer ver só? Um homem de 36 anos foi preso depois que o FBI, Polícia Federal dos Estados Unidos, descobriu que ele planejava matar o próprio filho para não pagar a pensão alimentícia para a ex-mulher. O suspeito confessou todo o plano para o ChatGPT. Enviou mensagens para a ferramenta de inteligência e terminou preso na zona rural de São Gabriel da Palha, que fica no estado do Espírito Santo. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos foi quem recebe essa informação da polícia norte-americana e, numa colaboração entre as autoridades, chegou a esse homem, que tinha em casa uma arma, corda e cianeto, que é um veneno que interfere no funcionamento do organismo. Além disso, esse mesmo homem já tinha verbalizado que faria atentados contra escolas, igrejas e até autoridades públicas em busca do maior número possível de vítimas. História descoberta porque ele decidiu se abrir para uma ferramenta de inteligência artificial. Para a gente saber um pouco mais sobre as leis, os riscos, a forma como o brasileiro está usando a inteligência artificial, como isso não torna também uma terra sem lei pelo computador, pelo celular. Nosso convidado conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Manhã Bandeirantes é o doutor Danilo Melo, advogado especializado em direito digital, direito do consumidor e também em proteção de dados pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Danilo Melo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. 10 horas 36 minutos. Doutor Danilo, o senhor me ouve? Oi, estou ouvindo bem. Agora sim, ouvimos o doutor Danilo Melo, advogado especializado em direito digital e proteção de dados.
Com esse caso, doutor, que chama muito a atenção, que aconteceu agora nesse mês de junho no estado do Espírito Santo, mas que demonstra um pouco dessa relação que o brasileiro tem com a inteligência artificial. É uma prova de que ChatGPT não é terra sem lei, doutor Danilo? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. O brasileiro, ele é considerado, né, no mercado de tecnologia, como eles chamam de early adopters, né? São pessoas, né, que utilizam muito rapidamente, se adaptam muito rapidamente a novas tecnologias. E o brasileiro, inclusive, ele tem 54 milhões de brasileiros utilizam o ChatGPT. É a maior quantidade de pessoas, né, num país que utiliza essa ferramenta em comparação, né, com outras nações. Então, as pessoas, como você bem comentou, elas compartilham muito as informações delas na internet. E, como é importante mencionar, o ChatGPT, a internet de modo geral, não é uma terra sem lei. As legislações, elas se aplicam tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. Nath Luquezzi, doutor Danilo Melo, advogado especializado em Direito Digital e Proteção de Dados, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor Danilo. Recentemente, a atriz Paola Oliveira publicou um vídeo nas redes sociais dela, alegando que muitas pessoas usam a imagem dela, os chamados deepfakes, né, essas clonagens de identidade, para propagar mensagens que são inverídicas. Hoje, isso já saiu do âmbito dos famosos. Também as empresas e pessoas físicas podem ser impactadas através disso. Como é possível se proteger? Bom dia, Nath. Bom dia a todos que assistem aqui ao programa. Obrigado mais uma vez pelo convite. E esse ponto é muito importante, porque com o avanço da inteligência artificial, as possibilidades de você se utilizar da imagem de uma pessoa, criando avatares, criando situações, imagens e vídeos que nunca existiram no plano real, é muito fácil, né? E a lei, ela tem, inclusive, um mecanismo de proteção. O Código Civil, ele protege o direito à imagem das pessoas. Então, como no caso que você comentou, da Paola Oliveira, ela tem, sim, um mecanismo judicial para acionar essas pessoas e empresas que utilizam a sua imagem de forma indevida. E existe um ponto muito importante que serve não só para pessoas famosas, como pessoas anônimas também, que de alguma maneira tenham a sua imagem utilizada na internet, mas isso acontece muito com pessoas famosas, porque buscam-se colar, né, a imagem de uma empresa a uma pessoa famosa e aí trazer credibilidade, e isso, pela justiça, é entendido como um gerador, né, de dano moral presumido, ou seja, não é necessário provar que houve um dano à imagem dessa pessoa que teve o seu rosto vinculado a uma marca para que ela tenha uma indenização. Então, isso é um ponto muito importante. Se você que tem uma empresa ou que é uma pessoa física e quer utilizar a imagem de uma pessoa, você precisa da autorização expressa dela para poder utilizar na internet e também no mundo offline. Doutor Danilo, quando a gente fala em segurança de dados, segurança digital, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o ataque de um hacker, a invasão ao nosso sistema. Mas com inteligência artificial, o risco vai muito além do hacker, ou eu estou enganado? Não, você está corretíssimo, porque como a gente mencionou, o ChatGPT, que aqui no Brasil é a principal ferramenta de inteligência artificial utilizada pelos brasileiros, principalmente nos celulares, ele tem um mecanismo para as pessoas que não pagam o ChatGPT de compartilhamento das informações que essas pessoas imputam na ferramenta para que a própria ferramenta as utilize com o objetivo de melhorar a sua entrega, né? Melhorar a sua ferramenta e oferecer cada vez mais um serviço avançado para os consumidores. Mas, naturalmente, as suas informações elas estão de posse de uma outra plataforma que compartilha esses dados, né, com as empresas que têm ali o objetivo de auxiliá-la no incremento dessa tecnologia. E, inclusive, ferramentas que são criadas por outras pessoas, isso acontece muito na internet, você acessa através da rede social um conteúdo, esse conteúdo te liga a uma ferramenta que vai trazer algum benefício para você. Na maior parte dos casos, na maioria esmagadora, essas ferramentas criadas, elas não têm as proteções devidas, né, necessárias para que a pessoa consiga ter segurança dos seus dados. Então, é um ponto muito importante de se alertar. Sempre que for
acessar uma ferramenta, algum tipo de mecanismo, é importante ler os termos de uso e a política de privacidade que essas ferramentas fornecem, para você saber se minimamente os seus dados estão ali protegidos e, caso alguma coisa de errado aconteça, qual o direcionamento que essa empresa dará para resolver esse problema. Doutor, então, em caso de vazamento desses dados, causados, por exemplo, por uma ferramenta de IA, quem pode ser responsabilizado legalmente? Sempre essa empresa? Isso, será sempre a empresa, né, na qual você teve algum tipo de relacionamento, e a gente tem um entendimento, né, na justiça, na legislação do consumidor, que se esta empresa está dentro da cadeia de consumo, ou seja, uma empresa forneceu uma ferramenta utilizando na inteligência artificial do ChatGPT, que teve um benefício, né, monetário com isso, ambos podem ser responsabilizados. E o principal ponto, se há um incidente de vazamento de dados, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela precisa, por determinação legal, ser informada para que ela também tome as medidas necessárias para auxiliar na resolução desse problema. Nós estamos conversando com o Dr. Danilo Mello, advogado especializado, entre outras áreas, em direito digital e em proteção de dados. E a gente tem acompanhado, Dr. Danilo, em Brasília, discussões sobre mudanças na lei, sobre o acompanhamento do nosso Código Civil, do nosso Código Penal em relação a crimes e a situações específicas da internet. Por exemplo, desde 2023 tem um projeto de lei no Senado para regulamentar o uso de inteligências artificiais no Brasil, classificando o sistema de inteligência artificial quanto ao nível de risco para a vida humana e a ameaça aos direitos fundamentais. Só que existe o ritmo político e existe o ritmo da tecnologia. O que em 2023 era a inteligência artificial no Brasil, em 2026 parece que a gente já deu um salto muito grande. Como que o senhor entende que as autoridades brasileiras devem acompanhar a necessidade de ter proteção da população pelo nosso código, ao mesmo tempo que a tecnologia de um dia para o outro já parece defasada? Você tocou num ponto muito importante que é um verdadeiro dilema, né? Desde quando nós nos organizamos, né, como sociedade, porque sem mesmo a própria internet, né, a tecnologia, a inteligência artificial, o acompanhamento da legislação com o avanço da sociedade, as demandas sociais, ele sempre foi, né, e continua sendo muito defasado. Mais especificamente com relação à tecnologia, ao avanço da inteligência artificial, é importante que se busque, de imediato, aplicar as regras que já existem no Brasil. O Brasil é um dos países que mais cria regulações, legislações no mundo. E muitas vezes ele cria legislações que já não precisariam ser criadas, né, desde o princípio, porque existe uma regra já vigente que poderia ser muito bem aplicada. A gente sabe que muitas vezes isso tem um objetivo meramente político e não, de fato, efetivo em trazer uma solução, em transformar uma realidade ali que precisa ser cuidada, mas o principal hoje é isso, é se aplicar as regras que existem no país, e eu me arrisco a dizer que ela traz solução a quase totalidade dos problemas existentes hoje, e um novo ordenamento, ele precisa ser muito bem organizado, mas não para prever, né, somente o problema atual baseado no que se tem hoje, mas conseguir construir algum mecanismo que inclua nele possibilidades, né, de ferramentas, tecnologias que virão no futuro. É possível fazer isso, mas a gente precisa de um esforço legislativo e principalmente do apoio da sociedade e também das empresas que são muito conhecedoras desses mecanismos para a construção dessa norma. Somente os legisladores, eles não têm capacidade técnica de construir um regramento adequado. Doutor, hoje existe uma facilidade em criar, em desenvolver aplicativos, criar softwares através da IA. Quais que são os desafios que isso tem trazido também para a segurança das informações? Esse também é um ponto muito importante, Nath. E a criação, o desenvolvimento de ferramentas hoje, a gente diz, né, que a barreira de entrada ela nunca foi tão baixa, né? Porque hoje qualquer pessoa consegue desenvolver uma ferramenta, desenvolver
um software, utilizando inclusive inteligência artificial. Isso é fantástico, né? Traz muitos benefícios, faz com que nós consigamos avançar como nação, como sociedade, oferecer cada vez mais melhores serviços, mas naturalmente isso também traz desafios, também nos traz alguns pontos que precisam ser analisados, como a substituição de alguns postos de trabalho de pessoas, né, por robôs, né, por inteligência artificial. Então, isso é muito importante de ser verificado, mas tão importante quanto é trazer não só o copo vazio, mas principalmente o copo cheio. Mostrar que, do mesmo jeito que algumas profissões elas deixam de existir, outras novas surgirão, né, e estão surgindo todos os dias. E conforme as pessoas se atentem cada vez mais ao que vem surgindo de novo na tecnologia, mais antenadas elas estarão e mais capazes de ser substituídas por uma inteligência artificial, elas consigam oferecer um outro serviço que as remunerará muito mais do que aquele serviço anterior. Então isso é muito importante de se levar em consideração, e do ponto de vista de proteção também, buscar auxílio jurídico, inclusive, para que você consiga construir uma ferramenta que ela tenha mecanismos de proteção e adequação à legislação brasileira. Doutor Danilo, para a gente finalizar, se acontecer algo conosco, com o nosso ouvinte, tomara que não, obviamente, mas um dia a gente é vítima de uma notícia falsa, de uso de uma imagem nossa chamada deepfake ou uso da nossa voz. A quem recorrer? A quem denunciar? Qual o primeiro passo para, percebendo que você foi vítima de um crime digital com uso de inteligência artificial, buscar os seus direitos? Excelente pergunta. Se um desses fatos que você comentou, exemplificou, acontecer, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. E isso é importante deixar claro, porque muitas vezes as pessoas pensam, não vai dar em nada, não vai resolver. A gente não pode pensar dessa forma. Se acontecer, a sua primeira atitude deve ser registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades façam a devida investigação e que você também as cobre para que elas procedam com a investigação, com a busca dessas pessoas, porque se ninguém faz, né, ou a menor parte das pessoas não registra, né, as reclamações, os crimes que acontecem, aí sim a gente fica com essa sensação de que a internet é uma terra sem lei. E ela não é, nunca foi e nunca poderá ser. Então, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, o segundo passo é buscar se essa informação, esse dado falso, ou essa notícia falsa sua, ou uma clonagem de um site, de uma plataforma, está vinculada, por exemplo, no Google, ali na barra de pesquisas, você tem um mecanismo de denúncia no próprio Google para que eles façam um mecanismo chamado de desindexação, ou seja, que eles retirem aquele site fraudulento da internet, né, da busca do Google. Então isso já torna muito mais difícil a perpetuidade, né, do cometimento desses crimes. E caso isso aconteça em outros sites, em outras plataformas, outras ferramentas, entrar também em contato com cada uma delas e registrar essa denúncia para que eles tomem as devidas proporções, tomem os devidos cuidados. E se eles não fizerem, a lei, principalmente o Marco Civil da Internet, tem mecanismos de punição para quem deixa que esses crimes continuem acontecendo. Nós conversamos com o Dr. Danilo Mello, advogado especialista, entre outras áreas, no direito digital e na proteção de dados, falando sobre essa realidade, esse caminho sem volta do uso da inteligência artificial, do acompanhamento das leis e da nossa forma também de se proteger. Dr. Danilo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, tema extremamente importante que, claro, trataremos mais vezes, espaço sempre aberto para o senhor, para a sua equipe. Um bom dia, bom trabalho a todos vocês. Muito obrigado a todos, bom dia, obrigado pelo convite, fico aqui à disposição, bom dia. Às 10h51, deixa eu fazer uma primeira passada aqui com os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, agradecendo ao Marco Bedin de Hortolândia para o Mundo, grande torcedor pontepretano, que ele escreve o seguinte: Heitor, estou tentando ser influencer e meus assessores são o GBT e o DeepSeek. Conhece essas sopinhas de letra? Eu sou burro pra internet, vocês não fazem ideia. Eu tento acompanhar. Esses eu não conheço também, não. Eu tento, assim, meu Instagram parece água parada pra dar dengue. Mas eu tento.
Agora, a Nath Luquezzi é uma influenciadora digital. Tá com quantos seguidores já, Nath? Eu tô com 15 mil. Então vamos levantar o Instagram. Se você ainda não segue Nath Luquezzi no Instagram, como é que tá o arroba? É Nath com I Luquezzi, Luchesi. Olha, fiz meu jabá, hein? Se você quiser conhecer tudo sobre os influenciadores, é só seguir o Instagram da Band Campinas, que todo dia os influenciadores de Campinas estão por lá. Mas vamos voltar aqui para a mensagem do Marco. Faço tudo com as dicas deles. Imagem, ele usa do chat GPT. Tá. E o prompt do DeepSeek. DeepSeek, não conheço. Ele diz que troca ideia com eles. Sou muito louco, mas tem dado certo. Tinha uma conta grande, mas ele começou do zero e já está vendo alguns resultados. Esses dias eu fiquei preocupado com uma amiga de longa data que eu conheci em outra emissora, que ela é uma artista plástica. Vou poupar o nome, até porque ela não está morando mais aqui na região. Mas ela mandava algumas caricaturas, desenhos nossos lá. Então você acaba fazendo uma amizade, entrevistei ela várias vezes. E aí comentou numa foto, vi que ela estava morando na praia. E aí, como é que tá a sua vida e tal? Primeira coisa que ela me mandou e falou assim: fiz um amigo que você precisa conhecer. E me mandou um link do Gemini. E disse que ela passa o dia todo conversando com a inteligência artificial. Eu falei: minha amiga, será que não é melhor repensar isso? Não, ele até me dá dicas. Ele até me aconselha. Eu falei: nossa. Não tem ninguém perto para aconselhar, porque a máquina não tem sentimento. A máquina ela vai buscar dados baseados em, sei lá, comentários de internet, vídeos de coaches na rede social. A máquina não vai interpretar você como um ser humano. Não é melhor, de repente, procurar um psicólogo, uma psicóloga? Não, meu melhor amigo hoje, você devia fazer uma conta também. Beleza, a gente vai se falando. Vou nada. Olha lá que a gente vai se falando. E quanto mais você treina a inteligência artificial, mais ela responde exatamente o que você quer ouvir, né? Da maneira mais personalizada. Exatamente o que você quer ouvir. É aí que tá o perigo. Então. Porque a amizade diz também aquilo que você não quer ouvir. Exatamente. Amizade, família, pessoas próximas do seu dia a dia. Às vezes elas vão falar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. A inteligência artificial vai sempre tentar te agradar. São vários os filmes que falam sobre isso e quando a gente assistia, por exemplo, Ela, filmaço, hein? Joaquim Phoenix com a voz da Scarlett Johansson, que ele se apaixona por uma inteligência artificial. Esse filme deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Parecia uma coisa tão longa, tão distante. Não era, não. É a cabeça do artista antevendo aquilo que o mundo vai acontecer em breve. E tem a série da Netflix Black Mirror, que tem coisas ali que já estão acontecendo e outras que, se não tomar cuidado, a gente vai para esse caminho. Inteligência artificial é ótima, é um caminho sem volta, mas que bem utilizada agiliza muita coisa, principalmente para serviço público. A inteligência artificial, por exemplo, em Campinas, ela é usada para comunicar alguém que tenha uma consulta médica marcada, eventualmente esqueceu, eventualmente perdeu a data, para lembrar, para não ficar aquela fila, para não deixar médico parado, para não deixar gente esperando enquanto o médico poderia estar atendendo essa pessoa. Então é a própria inteligência artificial que vai ali e junta os dados e vamos embora. Mas dependência dela é um perigo. Esse filme que você citou é de 2014. 12 anos. Concorreu ao Oscar, inclusive. Não sei se Joaquim Phoenix ganhou o Oscar, mas ele deveria. Deveria ter ganho o Oscar de melhor ator. E a atuação espetacular da Scarlett Johansson só com a voz. Você sente a presença de uma pessoa só por um aplicativo de voz. E a voz da Scarlett Johansson também ela ganha seu próprio território naturalmente. Adriano Weimer escreve pra gente: meu caro Heitor, Nath, ouvintes, a partir desse momento, tudo que for dito, alardeado e exposto como realização ou proposta pública deve sim ser muito analisado, porque já estamos em campanha. É só ver a quantidade de entrevistas antes difíceis de acontecer, de secretários de pastas diversas e os próprios candidatos inaugurando projetos e obras, eu vou falar disso daqui a pouco, que nem estão prontas ou reinaugurando coisas que já existem. Esse é um momento importante, quase nada é o que parece. Duvide de tudo, procure, investigue, se informe. Hoje está fácil, temos a internet, seu voto vale muito. Bom dia, esclarecedores âncoras dessa rádio sagrada. Ok. Nossa! Quanta moral. Tá muito fácil entrevistar ministro, secretário. Hoje tem um ministro ainda daqui a pouco aqui no Manhã Bandeirantes, tá? Porque é a estratégia que a gente está sentindo. E depois da entrevista eu falo um pouco mais. Tanto do governo Tarcísio quanto do governo Lula, de ampliarem a sua comunicação, de colocarem à disposição seus secretários, seus ministros, mesmo que com perguntas que às vezes eles não
queiram responder, mas como oportunidade de falar com um público mais amplo. E a gente já consegue sentir o seguinte: o governo Tarcísio, para buscar a reeleição no estado de São Paulo, está trabalhando numa linha de mostrar um governador que realiza obras, um governador que agiliza processos que estavam parados. E em São Paulo isso funciona muito bem. Por anos, por exemplo, eu não vou fazer aqui a comparação política, tá? Com Paulo Maluf. Até porque Paulo Maluf está envolvido numa série de escândalos de corrupção. Mas a imagem de um político gestor. São Paulo sempre amou essa imagem de alguém que vai e rasga viaduto e realiza obras. E é isso que o governador Tarcísio está tentando trazer com seus secretários, com as entrevistas, com as aparições públicas. Mostrar que ele é um governador que agiliza obras. No caso do PT, a história do Partido dos Trabalhadores, na sua origem, sempre foi ligada à luta das classes trabalhadoras. E é essa imagem que o PT vai tentar trabalhar em 2026. De um PT voltando às origens, trabalhando com pautas como a escala 6x1, dos aplicativos para entregadores, para motoristas. Então a estratégia do governo Lula é mostrar que ele volta à sua base de trabalhar como Partido dos Trabalhadores e de Tarcísio de Freitas como o gestor que agiliza obras. Nada de novo, nada surpreendente. Mais um termômetro já para o que a gente vai ver no horário eleitoral que em breve vem aí. A mensagem do Erivelton, ele escreve pra gente assim: olha o que está no cardápio do Manhã Bandeirantes. 1. Carisma de Nath Luquezzi. Agradeça. Muito obrigada. Demonstra muito esse carisma. Um show de... Muito obrigada. 2. Perspicácia eclética de Heitor Fredo. Olha, tava prestando atenção aqui. 3. Austeridade de Paulo Neves. 4. Swing crítico de DJ Alê. Gostei. 5. Choque de realidade de Alexandro, do Centro, e Marco Bedin. 6. Visão periférica de Tandy Negrão. 7. Toque poético da realidade de Adriano Vermelho. Eu acrescento o 8, que é a sacada sempre esperta de Erivelton, que sempre vem com boas comparações. Que legal, que hoje isso. Tocou o nosso coração aqui, Erivelton. Muito legal, obrigado. parabéns. Que legal, muito obrigado mesmo. E obrigado pelo carinho, pela audiência e pela confiança de todas as manhãs. Mensagem de áudio para a gente fechar esse nosso primeiro bloco. Primeiro não, segundo bloco do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. André aqui da Paraíba. Oi, André. Eu já te falei para você que eu conheço você há muitos anos atrás, mas eu vou mandar uma foto aí que você entrevistou o meu neto, esse pequenininho aí que tá na foto. Ah, que legal. Hoje ele já tá com mais de 20 anos já. Nossa. E a idade. Essa foto foi tirada na Sul-Americana em Mojimirim, Ponte Preta contra São Paulo. 1-1, tava lá. E logo em seguida eu mandar a foto dele, de nós juntos aí. Que aí tá legal. pai, filho e 2 netos. Que legal, André. Que legal, que lembrança bacana. Copa Sul-Americana 2013. Acompanhei toda aquela saga da Ponte Preta, vencendo o Vélez nas quartas de final. Eu mandei a foto aí, tem como colocar no YouTube? Se tiver, tudo bem. Se não, depois a gente agradece ao André. 2013, a Ponte elimina o Vélez Sarsfield, time gigante do futebol argentino, nas quartas de final. Na semifinal enfrenta o São Paulo, que era o então campeão da Sul-Americana. E eu me lembro de um jogo... Tem momentos que a gente nunca vai esquecer na vida, né? Eu fui cobrir o primeiro jogo no Morumbi. Foi o dia que o Rogério Ceni alcançou a marca do Rei Pelé com o maior número de jogos pelo mesmo time na carreira. Nossa. Mais de 1.300 jogos do Rogério Ceni. E o torcedor São Paulino foi pra lá pra comemorar o Rogério Ceni e nem aí pro jogo contra a Ponte Preta. Já ciente de que é proforme essa partida. Morumbi lotado, Rogério. E aí o São Paulo abriu o placar 1-0 com o gol do Paulo Henrique Ganso. Eu estava com um amigo cinegrafista na ocasião, ponte pretano doente, o Alexandre de Jesus Souza, que hoje trabalha na IPTV. E ele virou e falou, hoje vai ser complicado. Eu falei, calma que tem jogo. Terminou 3-1 pra Ponte Preta. Morumbi saindo murcho naquele dia. E o jogo de volta, que deveria ser no Moisés Lucarelli, o então presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, achou uma brecha na lei que o mínimo de capacidade deveria ser de 20 mil torcedores. O jogo não poderia ser no Moisés Lucarelli, porque tinha 19.800 de capacidade. Jogaram para Mogi Mirim,
terminou 1-1 e a Ponte Preta se classificou para a final da Sul-Americana. Aí teve o primeiro jogo no Pacaembu, que terminou empatado 1-1, era para a Ponte ter ganho aquele jogo, e o jogo lá em Lanús, que é um distrito de Buenos Aires, uma pequena cidade na Grande Buenos Aires. O bicho pegou lá um lugarzinho complicado lá, mas chegamos inteiros, voltamos inteiros. Ah, e a você Ponte foi também? Foi Que cumprir legal. também. Eu fui de caravana com a torcida jovem, bem tranquilinho. Nossa, foi tranquilo. Tranquilaço. Que legal. Mas uma experiência única também com a Ponte Preta fazendo história na Copa Sul-Americana naquela ocasião. E que legal, André. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Mande um grande abraço para a família toda. Neto, que já está com 20 anos, entregando a idade. Esses dias eu me senti tão velho quando o colega nosso, Kevin Veloso, produtor... Hoje eu tô resenha, hein? O produtor Kevin Veloso mostrou para mim o seguinte. Olha, Não, foi a Maria Eduarda Lopes. Maria Eduarda Lopes. Falou, Heitor, o meu dentista te conhece. Falei, por quê? Eu já fiz tratamento lá. Não, você entrevistou ele quando ele era criança. Meu Deus. E aí mostrou a foto da entrevista, eu do lado dele. Falou, ele lembra até hoje dessa entrevista que você perguntou o que você queria ser quando crescesse. Ele falou, quero ser dentista. Aí eu só pensei, nossa, que pergunta péssima do repórter, né? Que pobreza de pergunta. Mas deu certo. Ele é se dentista. tornou um dentista que atende hoje uma colega nossa de trabalho. E esses cabelos e barbas brancas não me deixam esquecer que a idade já Começou está chegando. cedo também, né? Então... Bem cedo. Alô, Adilson Fredo. Bem cedo mesmo lá na cidade de Jundiaí. Vamos para um rápido intervalo? Na volta é o seguinte, meus amigos. Hoje, nós fomos convidados mais uma vez... Tô falando, eles estão facinho para dar entrevista. Tanto o governo federal quanto o governo estadual. Fomos convidados para o programa Bom Dia Ministro, organizado pelo governo federal, pela EBC, com ministros do governo Lula, em que uma coletiva de imprensa é realizada com rádios de todo o Brasil. Bandeirantes Campinas foi convidada e claro que eu quero sempre trazer os principais assuntos para você, ouvinte aqui da RB. E hoje... o ouvinte vai acompanhar uma entrevista que está repercutindo em todo o país, já, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Temas citados. Primeiro, um ataque direto ao senador Davi Alcolumbre, que, segundo o ministro Guilherme Boulos, está dificultando propositalmente o avanço da pauta do fim da escala 6x1. Segundo ponto, o encontro no Mercosul que começa nesta terça-feira e a expectativa do governo brasileiro de conversar em bloco com países que ideologicamente hoje têm presidentes de campos diferentes. E por fim, um processo vencido por Guilherme Boulos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra Luciano Hang, dono da rede Avan. Foram palavras duras que estão repercutindo e que a gente mostra para você na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cobertura para a eleição desse ano vai ter vários desafios. Nossa principal missão é furar as bolhas. Muitas vezes o eleitor fica nas redes sociais sendo bombardeado com aqueles recortes, só que a gente sabe, ali também circula um volume gigantesco de fake news. O eleitor sabe que pode confiar no Grupo Bandeirantes de Comunicação. São quase 90 anos de história. E estamos ali sentindo a notícia, sentindo a informação junto com o público também. Grupo Bandeirantes. Somos de verdade. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 6 minutos. Informação sobre mudanças de ônibus aqui na cidade de Campinas. 11 linhas passam a atender o abrigo em frente ao Mercado Municipal.
Mercadão que parece que não termina nunca a sua obra, vai e volta, tem sempre uma coisinha a mais para fazer, mas pelo menos com linha de ônibus agora a prefeitura tem uma definição importante. Nath. Então você que costuma utilizar ali o ponto de parada da Avenida Benjamin Constant, no centro, na altura da Ernesto Kuhlmann, deve se atentar a uma mudança agora no atendimento programado pela ENDEC. Então essas 11 linhas municipais vão realizar embarque e desembarque no abrigo de ônibus instalado em uma nova baia de ônibus em frente ao mercado municipal. Na prática, os usuários migram então para a quadra seguinte. O atendimento ocorria na altura do numeral 927, na Benjamin Constant, em frente à loja Cigana ali, em um ponto sinalizado por uma placa. Agora os usuários serão atendidos em abrigo padrão glicério, com assentos individuais e cobertura que oferecem ali mais conforto e segurança. Então as linhas que vão migrar o atendimento para essa nova baia são a 240 Jardim Garcia, Shopping Dom Pedro, 244 Shopping Dom Pedro, Rodoviária, 245 Vila Teixeira, Parque Itália, 341 Jardim São Gabriel, 342 que atende o Jardim Aliança, 364 que atende Jardim São Fernando, 367 Jardim Baronesa, 368 Jardim Itatiaia, 381 Shopping Dom Pedro, Shopping Iguatemi, 383 Leroy Merlin e 397 Gramado. Juntas elas transportam aí desde maio cerca de 23,6 mil passageiros por dia em dias úteis. Mensagem que chega aqui também no nosso YouTube da Bandeirantes Campinas, assinada pelo João Batista Gomes da Silva. Ame ou deixe a República Federativa do Brasil. Assim, solto, do nada. Frase essa que foi lema da ditadura militar no governo Emílio Garrastazu Médici, que era para justificar o tanto de gente que estava sendo deportada, que estava impedida de seguir no Brasil, e que agora está sendo tratada aqui como se fosse uma mensagem patriótica. Obrigado pela audiência, João Batista. Agora, essa frase vale também para os empresários, para os comunicadores que estão indo para o Paraguai, que estão deixando o Brasil por falta de amor. Tenta contextualizar para a gente se isso vale também para os chamados patriotas que estão tratando o Paraguai agora como a nova Miami, como a nova coqueluche do momento na América do Sul. Paraguai, que é, inclusive, sede da reunião do Mercosul, para onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta terça-feira, chegou para a cúpula do Mercosul com temas dos mais variados a serem tratados pelos líderes da América do Sul, dos países aqui da nossa região. Hoje, o ministro Guilherme Boulos, responsável pela pasta da Secretaria, uma pasta que, enfim, é o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil. Esse é o termo técnico e, de certa forma, é um porta-voz oficial do governo. Fomos convidados para o programa Bom Dia Ministro, com a presença de Guilherme Boulos, e eu separei 3 assuntos que estão repercutindo em todo o Brasil. Primeiro, a cobrança do ministro, em nome do governo, ao senador presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo avanço da escala 6x1, que está há um mês parada na casa. Segundo ponto que nós questionamos sobre a cúpula do Mercosul. E o terceiro ponto, sobre um processo que a gente vai explicar em detalhes ainda daqui a pouco, que ele venceu o dono da rede Avan, Luciano Hang, e qual é o tom político que isso pode trazer para a campanha que começa oficialmente muito em breve. Programa que é organizado pelo governo federal como uma coletiva de imprensa de rádios do Brasil todo, hoje com a presença da Bandeirantes Campinas, que é apresentado pela jornalista Karine Melo e que a gente vai trazer um trecho para você, ouvinte da RB. Muita catimba, né? Tá tendo muita catimba, agora o presidente do Senado precisa lembrar que existe o contra-ataque, né? No futebol, quando você fica muito ali na defesa, na catimba, pode perder a bola no meio campo e ter contra-ataque, porque, veja, não tem justificativa, Karine. Não tem justificativa para um mês uma pauta que interessa ao povo brasileiro, uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira, ela tá parada numa gaveta, né? Ao que parece por motivos menores, por interesses menores. Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força.
Não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas, né? Tomou o boca a boca ali na conversa das pessoas no dia a dia. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro. E eu acho que o presidente do Senado, ele está errando e está errando feio. Mais que isso, ele está brincando com fogo. Porque quando ele deixa uma pauta como essa parada na gaveta, sem nenhuma justificativa, não tem uma justificativa de mérito, política, de qualquer ordem, né? Parece que isso é do jogo do executivo com o legislativo, é do jogo da disputa partidária, sabe? E o trabalhador brasileiro, ele não pode ficar refém de interesses menores nesse caso. Então, me preocupa muito. E, ao mesmo tempo, você vê que tem uma atuação dos setores empresariais, das grandes associações empresariais, de uma maneira descarada para atacar o fim da escala 6x1. Só nos últimos dias nós tivemos o presidente da FEComércio São Paulo, nós tivemos o presidente da Fiesp, nós tivemos grandes associações empresariais atacando o fim da escala 6x1, né? E com aquele terrorismo patronal que a gente já tem denunciado desde o começo desse debate. Mas dizer que vai aumentar preços. Dizer que a economia não vai aguentar. Gente, isso não cola mais. Isso não cola para ninguém. Nós temos estudos demonstrando que o fim da escala 6x1, ele tem um efeito correspondente nas indústrias ao que é, nas indústrias e empresas, tá? Varejo, comércio, serviços, ao que é o aumento real do salário mínimo. Nós tivemos aumento real do salário mínimo nos últimos 3 anos no governo Lula. Não houve inflação e ninguém faliu, muito pelo contrário. Houve aumento do PIB e redução da inflação nos últimos 4 anos, a menor acumulada desde a redemocratização. Ou seja, não dá pra ser desse jeito. Eu vi, inclusive, Karine, eu não sei se você leu isso, uma entrevista agora, acho que foi ontem ou anteontem, do presidente da Federação de Comércio de São Paulo, que assumiu agora, chegando ao ponto. Ele consegue, na mesma entrevista, atacar o fim da escala 6x1, dizendo que era uma pauta... ele usou o termo absurda, era uma pauta, uma grande besteira, e por aí vai, e sugerir que beneficiários de programas sociais não pudessem votar, caçar o direito ao voto de quem tem Bolsa Família. Eu olhei aquilo, eu falei, não é possível que o nível seja tão baixo dos representantes de sindicato patronal nesse país. E o que é pior, eu me pergunto se ele também quer caçar direito ao voto de grande empresário que tem isenção fiscal. Porque é dinheiro muito maior, dinheiro público, muito maior do que programa social. Vamos embora chamar os colegas para conversar, ministro? Bora. Então bora, vamos direto pro seu estado. Vamos lá para São Paulo, vamos a Campinas, para a Rádio Bandeirantes, porque tá lá, o Heitor Fredo já tá nos esperando. Ei, Heitor, um excelente dia para você, meu amigo. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, ministro. Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, o Paraguai fez a festa ontem para o Brasil com a eliminação da Alemanha, mas hoje no Paraguai tem a cúpula do Mercosul com a presença do presidente Lula e reuniões importantes para discutir a América do Sul como um bloco, o Mercosul como uma unidade. Ministro, o que se espera por parte do governo desses encontros no Mercosul e é possível falar uma mesma língua no continente sul-americano todo? Bom dia, Heitor. Prazer falar contigo. Eu acho que é possível e é necessário, mais do que nunca, tá? A despeito de diferenças políticas dos governantes da América do Sul, que sempre existiram. Você nunca teve um bloco político ideológico coeso na América do Sul, que todos os governantes foram do mesma corrente política, da esquerda ou da direita. Não teve. Né? Você tem diversidade e é natural, porque são democracias. Agora, a despeito disso, nós temos uma ameaça neocolonial vinda da maior potência do planeta em relação ao nosso continente, que é brutal. Né? O que os Estados Unidos fez na Venezuela, a interferência direta na eleição, seja da Colômbia, seja do Peru, a declaração do Donald Trump dizendo que o próximo desafio dele é a eleição do Brasil. Então veja, para além de questões partidárias, nós temos uma questão de soberania. A América Latina não é quintal de ninguém. A América Latina não aceita ser colonizada, ser tratada como puxadinho de qualquer potência que seja, dos Estados Unidos ou de quem quer que seja. Eu acho que isso precisa unificar o continente, unifica os povos.
da América Latina, porque ninguém aceita ser humilhado, ninguém aceita ser rebaixado. Foram 300 anos de colonização, em que as nossas riquezas foram roubadas, em que os nossos povos foram humilhados e violentados, e está no brio de todo brasileiro, de todo sul-americano, de todo latino-americano, não é? A gente decidir o próprio destino, a gente ser dono do nosso próprio nariz e não aceitar ser humilhado, dirigido, colonizado, seja por americano, por chinês, por europeu, por quem quer que seja. E há muito tempo a gente não tinha um risco como nós temos hoje de uma atuação neocolonial, Karine. Porque você olha o Trump falando, parece que ele se crê como o imperador do mundo, né? Ele fala isso. E veja, e tem atuado desta maneira, quer os minerais críticos. Aliás, sabe o que mais me deixa perplexo? Não é que o Trump faça isso. Norte-americano sempre teve um senso de superioridade, sempre achou que ele é melhor que os outros, né? O que mais me deixa perplexo é ver brasileiro, gente inclusive eleito pelo povo brasileiro para representar o Brasil, como o senador da República Flávio Bolsonaro, se curvando, se humilhando para o Donald Trump. Aquela carta que a gente viu na semana passada, quer dizer, ali o Marco Rubio, né, que é um ressentido, o Marco Rubio, ele chega e agradece pelo Flávio Bolsonaro ter colocado à disposição, ele, se eleito presidente da República, o que não será, né, colocado à disposição um governo de transição para o Estado. Pera lá, como é que é isso? Vamos botar uma vírgula aqui no meio do caminho. Opa! Governo de transição é uma instituição prevista em lei. Então, ele está colocando uma instituição brasileira a serviço dos interesses norte-americanos. Se ele fosse um senador dos Estados Unidos, Karine, estava preso por traição à pátria. A CIA já tinha pego ele, tá? Estava preso por traição à pátria, porque é um traidor. Isso é gesto de traidor à pátria. Então, esse é um momento em que, para além de diferenças partidárias, de diferenças ideológicas, é natural. A gente vive numa democracia, tá? Eu acho que o povo brasileiro precisa ter esse senso de dignidade patriótica, da gente não aceitar ser conduzido por gente que não se dá o respeito e não respeita o Brasil, se submete a potências estrangeiras. Por isso eu acho que hoje o tema do Mercosul tem que ser a defesa sul-americana contra esses arroubos imperialistas vindos dos Estados Unidos. Ministro, o senhor venceu recentemente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina um processo movido pelo empresário Luciano Hang, da Rede Avan. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto e falasse sobre o tom que o senhor imagina que será a campanha eleitoral do próximo mês de outubro. Olha, Heitor, o velho da Van é uma figura muito curiosa, tá? Porque esse cidadão, da próxima ele pede música no Fantástico. Ele já me processou 2 vezes, perdeu as 2. Né? E teve que pagar custo advocatício. Porque ele não aceita receber crítica. Eu acho muito engraçado essa turma. Essa turma, quando você vai pra cima deles, eles dizem censura. Agora você não pode falar um A, que ai meu Deus do céu, eles querem te processar pra poder te silenciar. Não conseguiu. E não vai conseguir novamente. Né? Essa turma, além de tudo, é hipócrita. Um dos maiores devedores da Receita, do INSS, um monte de problema, uma capivara gigantesca, e achar que tem autoridade para dar lição de moral para os outros. E sabe o que é pior? Uma parte como ele ganhou na primeira instância, né, e perdeu na segunda instância, aí todo mundo tá dizendo, poxa, ele ganhou o processo do Boulos, botou em todas as redes, escreveu artigos e o caramba, perdeu. E se recorrer vai perder de novo, tá? Porque não tem justificativa essa turma que acha que está acima da lei, né? E que, olha, quando é para criticar os outros, eles são leões, né? Quando recebe uma crítica, vira o gatinho chorão. Com a gente não tem essa,
né? Então, vai continuar sendo criticado. Ninguém está acima da crítica, ninguém está acima da lei. Pode ter os milhões que tiver na conta bancária, né? Vai continuar sendo criticado. Esse é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, participou hoje do programa Bom Dia Ministro, em que fomos convidados para essa entrevista coletiva com rádios e portais do Brasil todo. Processo de Luciano Hang contra Guilherme Boulos, de Luciano Hang contra Guilherme Boulos, vem de 2022. Quinta Vara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou uma sentença em primeira instância. Então, primeira instância local, vencida por Luciano Hang. Segunda instância estadual, vencida por Guilherme Boulos. Por quê? Quando Boulos era candidato a deputado federal por São Paulo, em que ele foi eleito com mais de 1 milhão de votos, escreveu que Luciano Hang era sonegador, golpista e beneficiário de um suposto favorecimento político. Na primeira instância, o juízo da segunda Vara Civil de Brusque, Santa Catarina, que é a cidade sede da Van, cidade política também, onde fica Luciano Hang, entendeu o juiz daquela cidade que houve ofensa à honra do empresário e determinou a remoção das postagens e uma indenização de R$50 mil. Guilherme Boulos entrou com um recurso, o desembargador relator defendeu a manutenção da condenação, mas reduziu a indenização para R$25 mil. Agora que o caso vai para uma segunda instância, o Tribunal de Justiça absolveu Guilherme Boulos de ter que indenizar Luciano Hang. É muito provável que isso chegue a uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Isso se não tivermos novos capítulos em breve na eleição, que o ministro não quis entrar no assunto. Mas vai ser uma eleição tiro, porrada e bomba de novo. Como foi a prefeitura em que Guilherme Boulos perdeu para Ricardo Nunes, em que teve Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, como sendo esse franco atirador. Teremos esse cenário de novo. Não espere uma eleição com monges tibetanos aceitando o jogo político e colocando apenas proposta para discussão. O que a gente menos está vendo até agora é proposta. É sentimento, é emoção, é religião, é ofensa, acusação, dedo na cara, e os debates vão ser muito parecidos com isso, e como foram também em 2022. O Edson Elias escreve pra gente: bom dia, Heitor, bom dia, Natália. Bom dia. Soberania, nossa soberania nos últimos tempos. Tenho ouvido essa frase, como se nossa soberania fosse uma realidade. Nunca os políticos nesse país, e aqui falo de qualquer espectro político, trabalharam para dizer que somos um país soberano, mas em corrupção somos dignos de medalhas. É o que escreve o nosso ouvinte Edson Elias. Mensagem de áudio do nosso ouvinte nessa reta final do Manhã Bandeirantes. 19-97102-1493 é o WhatsApp para você já deixar salvo no seu celular e participar da nossa programação ao longo do dia. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Que jogo ontem, hein, mano? E falar a verdade, né? Na hora que o Casemiro levou o cartão amarelo e o cara passou por ele, fez o gol, ele trombou com o Paquetá, depois trombou com o lateral direito, né? E falar a verdade, cara, eu falei assim, segundo tempo, tira ele, tira o Paquetá e entra contra o jogador. Mas não, o técnico, né, ele foi calmo, ele foi tranquilo, ele deixou o jogador que tava, os caras se acertaram, ele pôs o Hendrick no lugar do Paquetá. Eu acho que esse negócio de machucar tá sendo bom para a seleção brasileira, né? Porque ele, pelo menos ele não se queima com o jogador, o cara machucou, então agora vai entrar outro no lugar. Então, pra ele é bom isso daí, né? E o Rafinha, pelo que eu fiquei sabendo aí, o pai dele pegou uma grana preta dele lá, né? Então, talvez ele não tivesse com cabeça na seleção também, né? Sei lá. Então, pô, por isso que eu sou torcedor, eu não sou técnico, né? Porque eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa que eu, né? Então é isso. Jogão da peste. Então o japonês tem que pensar o quê? Olhar e ter respeito, né? Não ficar zoando no Brasil por causa disso, não. Né? E como você falou,
Os 2 times que pegaram o Brasil na Copa de 2014, a Alemanha que meteu 7-1 e a Holanda que meteu 3-0, foram eliminados, né? Praga nossa é isso forte. Aí. Vamos ver, espero que a França seja eliminada hoje e a Argentina amanhã. Eu vou torcer pra caramba pra Cabo Verde. Tamo Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Um abraço, Nath. Um abraço a todos aí. Que vozinha. Valeu, Brasil. Fecha o gol. Vamos, Brasil. Antes só da gente fechar esse assunto também de seleção, tem uma mensagem aqui de um assunto também em pauta na entrevista com o ministro Guilherme Boulos. Tuto RPI escreve pra gente: Move Brasil, foi tiro no pé, motoristas não estão conseguindo crédito. Isso é verdade. O ministro Guilherme Boulos disse que os bancos precisam assumir mais riscos para conseguir essa linha de crédito, porque tem o governo como garantidor, as garantias oferecidas pelo governo, e ele prometeu uma reunião com os bancos para destravar esse projeto que liberou um financiamento de até R$150 mil a motoristas de táxi e aplicativo. Não adianta liberar o crédito se o trabalhador não tiver acesso a ele. O ministro disse que isso vai ser conversado com os bancos. Será que os bancos querem conversar com o governo? Capítulos que estão para ser escritos ainda no país. Agora, sobre seleção brasileira, Nath Luquezzi, eu abri o programa falando para você, ouvinte da Bandeirantes, que é o seguinte: o Brasil tem 5 títulos, é o único pentacampeão. Só que existe não sei se a gente pode chamar de urucubaca brasileira, que é o seguinte: quem chega no tetra não consegue mais jogar a Copa do Mundo direito. A Itália foi tetracampeã em 2006, ganhando da França nos pênaltis. Depois, 2010, 2014 caiu na primeira fase, 18, 22 e 26 nem chegou a jogar a Copa do Mundo. A Alemanha fez o que fez, um 7-1, a gente torceu para a Alemanha porque afinal era com a Argentina. Aí 2018, 2022 a Alemanha cai na primeira fase e agora cai para o Paraguai. Ou seja, o único penta continua sendo o Brasil. E não se meta a Argentina de querer virar tetra. Invictus. Porque senão você é a próxima a ficar fora das próximas Copas do Mundo. Nath Luquezzi, tem Copa do Mundo, tem clima de seleção brasileira no Band de Mulher de hoje também? Hoje tem, claro. E tem outros assuntos também, porque não só disso vive o nosso mês, agora é quase julho. Vamos falar sobre sapatos, calçados e vamos falar sobre ecojoias, além de assunto de saúde, vacinação que vai ocorrer aqui no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais às 1h30 eu espero você. Com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na Central Técnica, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Vem aí, Carlos Batista com Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento